Fala aí, turma. Nós estamos na sequência de mais uma videoaula de desenho geométrico e hoje o assunto é mediatriz de um segmento de reta. Tá? Nós iremos aprender como traçar a mediatriz de um segmento de reta. Primeiro, o que é a mediatriz? Mediatriz nada mais é do que uma reta que passa perpendicularmente, para quem não lembra o que é essa palavra aqui, ó, que faz um ângulo de 90 graus a um segmento de reta em seu ponto médio. Tá? Resumindo, mediatriz vai dividir um segmento de reta pela metade. Tá? Então, melhor maneira da gente aprender isso é praticando. Então, vamos lá para um primeiro exemplo. Tá? Nesse primeiro exemplo, nós temos o seguinte. A gente precisa traçar a mediatriz do segmento AB de 59 milímetros. Primeiro passo, o que a gente vai precisar para traçar a mediatriz? A gente vai precisar da utilização de uma régua e de um compasso. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem o seguinte, ó. Precisamos traçar a mediatriz do segmento AB de 59 milímetros. Primeiro, 59 milímetros equivale a 5,9 centímetros. Tá? Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa, é equivalente a 5,9 centímetros. Então, a gente vai precisar traçar uma reta, tá, de 5,9 centímetros, que equivale lá aos 59 milímetros que está sendo pedido. Então, vamos fazer isso aqui. Vou traçar um segmento de reta, com o auxílio da régua, tá, de 5,5, 6, 7, 8, tá aqui, ó, 5,9 milímetros. Então, nós temos aqui uma reta AB, tá aqui a nossa retinha AB, tá? E essa reta AB, ela tem 5,9 centímetros, tá? Ou 59 milímetros, como está sendo pedido. Agora que a gente já traçou essa reta B, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vou pegar um compasso, tá? Vou posicionar a ponta seca do compasso no ponto A, tá? E vou fazer uma abertura, vou ajustar a abertura do compasso, aquela famosa abertura qualquer. Qual abertura vai ser essa? É uma abertura pouco maior do que a metade do segmento, tá? Mas eu não sei onde é ainda a metade. Então, é aproximadamente maior do que a metade do segmento. Pode ser aqui, não pode ser, não pode ultrapassar o tamanho do segmento. Então vem cá, abrir aqui um pouco maior que a metade do segmento, travar o meu compasso. Vou fazer um arco de apoio na parte superior e um arco de apoio na parte inferior, tá? Dessa forma. Agora o que a gente faz? Com essa mesma abertura, a gente sempre precisa tomar cuidado para não após escolher essa primeira abertura, a gente não mexer na abertura do compasso. A gente vai trocar a ponta seca de lado. Vou tirar a ponta seca do ponto A e vou colocar a ponta seca no ponto B. E vou marcar aqui, ó. E a gente vai ter esses dois pontinhos. Ó, vou ter esse pontinho aqui em cima, tá? E vou ter esse pontinho aqui embaixo. Agora é fácil. Agora a gente vai pegar a nossa régua, vai alinhar com esses dois pontos, dessa forma, tá? Após alinhar a régua nesses dois pontos, a gente vai traçar a nossa mediatriz, tá? Então essa aqui, ó, é a mediatriz do segmento AB. Como é que a gente poderia representar que esse segmento de reta que nós acabamos de traçar corresponde à mediatriz? A gente pode escrever dessa forma, ó, M, tá? T, Z, que é a forma como a gente vai abreviar a mediatriz. Esse segmento é mediatriz de quem? Do segmento AB. Então, MTZ de AB. Pronto, acabamos. Vamos lá para o segundo exemplo. E se agora o segmento estiver na vertical, ou se o segmento estiver inclinado, vai mudar alguma forma do procedimento de traçado? Não, não vai mudar em nada. A gente vai seguir, tá, com aqueles mesmos passos que nós seguimos anteriormente naquele primeiro exemplo. Eu posso virar a folha, Gutierrez, para poder fazer esse traçado da mediatriz? Até poderia, a gente até poderia fazer isso. Só que é interessante que vocês treinem,
tá? O traçado da mediatriz na forma como a folha está posicionada, na forma como o desenho está posicionado. Que isso vai, com esse treinamento, vai te dar uma melhor habilidade com o uso do compasso. Então vamos lá, ó, fechar o compasso partindo do zero. Então tá aqui, ó. Tem o segmento AB, tá? Preciso traçar a mediatriz desse segmento AB. Então vou escolher uma abertura qualquer do compasso, ponta seca no ponto A, tá? Vou fazer uma abertura pouco maior do que a metade do segmento AB, ó, tá aqui o tamanho do segmento AB, abre pouco mais que a metade. Vou travar o meu compasso aqui e vou fazer, ó, um arco de apoio de cada lado, ó. Fiz um arco desse lado e vou fazer um arco do outro lado. Com a mesma abertura, vou inverter a ponta seca de lado, tá aqui, ó. Vou fazer um arco de apoio desse lado e um arco de apoio do outro lado. Ó, obtivemos lá aqueles dois pontos, esse aqui e esse daqui. Agora a gente vai com o auxílio da régua, ó, alinhar a régua, esses dois pontos, tá? E a gente vai traçar a nossa mediatriz. Mais uma vez, ó, como é que eu vou identificar que isso aqui, que esse segmento aqui é mediatriz? Vou lá, ó, MTZ de quem? De AB. O que significa isso? Mediatriz do segmento AB. Então, essa daqui, ó, corresponde à mediatriz do segmento AB. Próximo exemplo. Ah, agora o segmento está inclinado. Vamos lá, mesma coisa. Ó, fechei meu compasso, partindo do zero. O segmento está inclinado. A gente precisa ficar movimentando a folha, tá? Vamos tentar fazer sempre o traçado na forma como ele está posicionado para a gente ganhar habilidade com o uso do compasso. Então, vamos lá, ó. Ponta seca no ponto C. Vou abrir pouco mais do que a metade do segmento, tá ali, ó. Vou travar o meu compasso aqui. Vou fazer, ó, um arco de apoio de um lado. Vou fazer um arco de apoio desse lado. Agora, com a mesma abertura, a gente precisa tomar o cuidado de não mexer na abertura do compasso. Vou inverter a ponta seca de lado. Vou colocar a ponta seca agora lá no ponto D. Ó, obtivemos aqui aquele pontinho de interseção dos arcos de apoio. Agora é só alinhar a régua. Tá aqui, ó, a gente vai alinhar a régua e a gente vai traçar a mediatriz. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, MTZ, que é a forma como a gente vai abreviar a mediatriz de quem? Do segmento CD. Então tá aqui, ó, mediatriz do segmento CD. Tá ok? Agora a gente precisa ter atenção para alguns casos que são casos particulares, tá? Então a gente precisa ter bastante atenção para dois casos, duas situações que são situações importantes. São os casos particulares de traçado de mediatriz. Qual que é? Primeiro esse daqui, ó, quando o segmento dado é muito grande. Esse segmento aqui, ó, começa aqui, ó, ponto A e vai, tá aqui, ó, tá ponto B. É um segmento extremamente grande, ó, A e B. E a gente precisa encontrar metade desse segmento de reta traçando a mediatriz. Como é que a gente vai fazer isso? É aquele mesmo processo, vou usar aquele mesmo processo de abrir o compasso, colocar a ponta seca em uma das extremidades, abrir um pouco mais que a metade. Se a gente for fazer isso quando o segmento é muito grande, o que vocês vão perceber? Olha só, vou colocar a ponta seca do compasso aqui e o meu compasso, ó, pronto, eu já encontrei o limite de abertura do meu compasso, ele não consegue ir até mais da metade do segmento AB. Então eu não vou conseguir apenas usar aqueles passos que nós fizemos nos exemplos anteriores. Então a gente vai usar a seguinte estratégia. Que vai ser a seguinte. Eu vou escolher uma abertura qualquer, tá? Vou escolher uma abertura qualquer. Está escolhido. Ah, essa abertura precisa ser maior do que a metade? Nem tem como nesse caso, porque a gente está tendo aqui, ó, atenção para um caso particular, tá? Quando o segmento dado é muito grande, tá? Então a gente tem o seguinte, ó, vou escolher uma abertura qualquer
e vou fazer uma marcação sobre a reta, tá? E a formiguinha participando da videoaula. Aí a gente tem aqui, ó, com essa mesma abertura, vou colocar a ponta seca lá no ponto B e vou fazer aqui, ó, mesma abertura. O que a gente fez? É como se a gente tivesse encurtado as extremidades, tá? Então agora eu vou trabalhar aqui, ó, com essas duas extremidades aqui, tá? Vou chamar, posso até chamar, dar nome a esses pontos. Vou chamar aqui de ponto A', tá? E vou chamar esse outro ponto aqui de B', tá ok? Aí o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai usar o mesmo processo que a gente fez anteriormente, tá? Nos exemplos anteriores. Então vem aqui, ó, agora sim. A linha em B', eu tenho como fazer uma abertura pouco mais do que a metade, tá? Então vai ficar aqui, ó, abertura pouco mais da metade. Então eu venho aqui, fiz um arco acima, fiz um arco abaixo, mesma abertura, inverto a ponta seca de lado, ó, arco acima, arco abaixo. Agora a gente vai fazer o alinhamento aqui, tá? Dessa forma, e a gente vai traçar a mediatriz. Então tá aqui, ó, isso aqui é a mediatriz, ó, aquela forma como a gente vai abreviar a mediatriz de quem? Do segmento, ó, do segmento grandão AB. Tá aqui, ó, mediatriz de AB. Tá ok? Vamos lá para o próximo. Tem um outro caso particular que a gente precisa ter, ó, atenção. Qual que é? Esse aqui, ó, quando o segmento dado está muito próximo da margem. Quando o segmento dado está muito próximo da margem, olha só o que vai acontecer. Eu não tenho folha do outro lado, do lado esquerdo desse segmento. Eu não tenho como fazer o seguinte, ó, a abertura do compasso até daria para a gente fazer. Deixa eu só trocar aqui. Então vamos lá, olha só. A abertura do compasso até daria para a gente abrir pouco mais da metade. Só que a gente não conseguiria. Eu até conseguiria fazer uma abertura, uma marcação do lado direito, segmento de reta, mas eu não tenho folha para fazer a marcação ao lado esquerdo. Então o que a gente faz? Vou colocar só uma folha por baixo para ajudar na fixação da ponta seca, tá? Qual vai ser o caso? Vai ser o seguinte, ó, esse segundo caso aqui, ó, quando a margem está muito próximo, quer dizer, quando o segmento dado está muito próximo da margem. Então a gente precisa ter atenção também. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, vou escolher uma primeira abertura, tá? Vou fazer as duas marcações, lembra daqueles dois arcos de apoio? Os dois vão ficar ao lado, de um mesmo lado do segmento de reta. Vou escolher uma primeira abertura, vou fazer um arco de apoio, vou inverter a ponta seca de lado, ó, tá aqui, ó. Se acontecer uma situação como essa daqui, é só voltar e aumentar aqui, ó, o desenho do traçado do arco. Tá? Ó, aumentar o traçado do arco não significa abrir mais o compasso, é só prolongar mais o arco. Agora eu vou fazer o que? Vou escolher uma segunda abertura, ó, e vou do mesmo lado desse primeiro arco de apoio, ó, com outra abertura agora. Marquei de um lado, ponta seca do outro, ó. Agora é só a gente, ó, nós obtivemos aqui os dois pontos de interseção dos arcos de apoio. E eu venho aqui, ó, alinhar a régua, tá? E vou traçar a mediatriz. Então aqui, ó, eu tenho a mediatriz do segmento AB. Tá ok? Com isso a gente encerra a aula de traçado de mediatriz. Tá ok? Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço para vocês.